A expectativa é grande demais. Para mim, um prazer estar aqui com clientes, com amigos, com parceiros, que estão sempre nessa jornada durante anos comigo. Vai ser muito legal, assim eu espero. Tá todo mundo vindo, todo mundo comparecendo. Vamos falar sobre tecnologia, vamos falar sobre inovação e reforma tributária. Que bom!